Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, 3 de agosto, a gente iniciando esse mês, e esse mês é todo especial porque a gente comemora o aniversário da Lei Maria da Penha. É o nosso Agosto Lilás. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a atriz e ativista sobre o assunto, sobre a temática, Luísa Brunet. Vai ser uma honra conversar com ela. Então peço aí que vocês chamem os colegas, vamos problematizar, vamos debater esse tema tão importante e que infelizmente ainda muitas mulheres precisam de conhecimento, precisam de forças para romper esse ciclo de violência doméstica, tá certo? Então chamem aí, vou chamar aqui a minha convidada especial, a Luísa Brunet. Chamei aí os colegas, a gente vai conversar sobre como identificar um relacionamento abusivo. Olá, Keila, querida! Tudo jóia, tudo bem e querida? você? Tudo Queria bem? botar uma roupinha lilás, mas o mais próximo que eu encontrei foi esse rosa aqui. É, eu tô de Tudo lilás, ó. bom? Você está Tudo de lilás, a gente está jóia. combinando. Tudo Isso, bem, querida? tudo jóia. Luísa, olha que honra, que satisfação, prazer tê-la aqui no nosso Instagram, As Defensoras. A gente decidiu fazer essa live comemorativa sobre o mês de agosto, esse agosto lilás, e logo a gente pensou em você, essa pessoa tão ativista que defende a causa. É um prazer, uma honra enorme tê-la aqui. Imagina, fiquei tão feliz quando você me convidou e eu não conhecia o seu Instagram, eu comecei a ver, é super ativo, assim, as meninas todas jovens, defensoras públicas. Então, parabéns para vocês todas. Eu acho que parabéns para todas as mulheres, né, que estão engajadas nessa luta, e são muitas. Eu vejo assim que está muito fortalecido, né, o grupo de apoio, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Cada grupo que se cria, por exemplo, a Gabriela Mansur, que tem Justiça de Saia, que é a Sim, plataforma dele maravilhosa. feminina. Aí ela criou o Instituto Maravilhosa. Justiceiras. Você viu que maravilha? Porque já tem 3.000 mulheres que se candidataram a ser uma voluntária ativista. Então, eu acho assim que o ativismo você pode fazer de uma maneira natural, desde o momento que você se importe com outro ser humano. Né? Se tem alguma causa que te incomoda e você se enquadra melhor, você vai lá e se coloca como ativista. Porque o ativismo é simplesmente você dar a sua colaboração pessoal para quem precisa. É fácil ser ativista, basta você ter solidariedade, né? Verdade, Luísa. Empatia. Então, Empatia contra o próximo. exatamente. Então, o que eu estou fazendo, que ele é justamente acho, que o que eu sempre fiz, né? Na minha vida toda. É por conta de Que uma série honra. série de abusos que a gente acaba sofrendo, eu, você e tantas mulheres, e que nos Verdade. torna mulheres que precisam falar o que está acontecendo para justamente dar voz a outras mulheres, né? Eu sempre Sim, a digo, gente quando uma precisa mulher formar cala uma uma rede mulher, de apoio. exatamente. Então, muito obrigada pelo convite. A gente está no mês super especial, que é o mês de comemoração da Lei Maria da Penha. Eu não consigo imaginar aquele agente sem a lei, sem o apoio da Lei Maria da Penha. Né? É a terceira lei no mundo, né, mais completa para as mulheres. E eu fico muito Verdade. feliz de fazer parte desse grupo de mulheres, né, que cuida de outras mulheres, como vocês aí. Verdade, Luísa. Sim, eu escolhi, o tema, né, que a gente escolheu foi como identificar um relacionamento abusivo. Porque muitas mulheres ainda vivem um relacionamento abusivo e têm dificuldade de romper esse relacionamento abusivo. Mas antes da gente entrar na problemática toda, no debate, eu queria trazer alguns dados aqui, alguns levantamentos feitos por pesquisas sérias do enfrentamento, o combate à violência doméstica. Infelizmente, o Uhum, Brasil ainda é o quinto país que mais mata mulheres, numa lista de 83 países. Nós estamos ainda ocupando o uhum, quinto lugar. Por outro lado, como a Luísa já adiantou, a nossa Lei Maria da Penha ela é inovadora no que tange ao enfrentamento à violência doméstica. É a terceira lei mais atual, mais inovadora do mundo inteiro em combate à violência doméstica. E a grande dúvida uhum. que surge é: por que essa contradição? Por que o Brasil figura em quinto lugar no país que mais mata mulheres e se a gente tem um ordenamento que protege tanto a mulher? E aí a gente tem que chegar à temática central, é que infelizmente ainda a gente vive numa sociedade muito e muito machista.
E quando a gente fala de machismo, né, Luísa, é engraçado que as pessoas imaginam que quando a gente fala de machismo, a gente se refere ao homem. E não! A gente se refere a uma cultura machista, a uma sociedade machista. Quantas vezes a gente Pode falar? Que inclui mulheres, inclusive, né? Que inclui mulheres, né? Quando a gente fala que as mulheres são machistas, algumas não conseguem entender como assim, mas não é só homem que é machista, não. As atitudes machistas das mulheres, inclusive as muitas que calam mulheres que sofrem violência doméstica, né, com preconceito, ela está calando não só uma mulher, mas centenas e milhares de mulheres. Com certeza. Muito interessante essa colocação. Importante também é que, assim, tantas vezes a gente já ouviu, olha, em lar alheio ninguém dá palpite, briga de mulher e homem, ninguém mete a colher. E a mulher, ela é tão ela sofre tanto machismo que quando ela é vítima isolada de uma violência doméstica, ela não recebe apoio externo. Mas quando essa violência doméstica atinge os filhos, aí sim ela consegue romper e ter um apoio externo. Então, feito aqui esse breve introdução, eu quero ouvi-la. Quais são as suas opiniões? O que você acha que a gente pode pontuar aqui nessa data tão importante? Como identificar se você, mulher que está nos assistindo, vive um relacionamento abusivo? Luísa, quais são os primeiros indícios que estamos diante de um relacionamento abusivo? Então, eu acho que a violência física, propriamente dita, ela não é a primeira que vem. O que antecede a violência física é justamente os abusos verbais, morais e psicológicos. Que eles são tão sutis, você sabe disso, a gente sabe, mas tem muita mulher que não sabe, que ela nem percebe, porque ele está tão dentro das falas que naturaliza esse comportamento do homem, né? Quando ele fala palavra de baixo calão, ou quando ele menospreza ela, quando ele trata ela mal, quando ele expõe ela na frente de outras pessoas, quando ele fala da aparência dela, da comida dela, da criação dela, dos filhos, que ela não é uma boa educadora. Então, são coisas que são muito sutis que a mulher precisa perceber, que é já o indício de um relacionamento abusivo, e que ela não pode permitir que isso se perpetue na sua relação, porque vai culminar depois no tapa, no soco, no chute, e aí ela vai ficar machucada, né? Bom, o que antecede isso ainda é o abuso sexual também contra a mulher, a patrimonial. Então, assim, o ciclo da violência deixa a mulher muito confusa, porque ela acredita que ele vai melhorar e ela dá uma segunda chance, que é aquele ciclo que a gente fala que é da lua de mel, que muitas mulheres acabam ficando porque elas acreditam que ele vai melhorar e dá uma segunda chance, dá a terceira, dá a quarta. Então, assim, não tem nem como a gente, que trabalha com isso, julgar uma mulher que demora muito tempo para sair de um relacionamento abusivo, né? Porque tem várias razões, dependência emocional, dependência financeira, econômica, como você falou, né? Porque a questão dos filhos. Então, assim, são vários fatores que a mulher, às vezes, ela percebe e não consegue sair do relacionamento abusivo por essas razões. Então, eu acho que o que a gente teria que cuidar mais dessas mulheres para que ela tenha apoio da sociedade, que a sociedade precisa entender que a violência não atinge só quem é vítima. A sociedade é atingida e a economia é atingida quando a mulher sofre violência doméstica. Eu fico assim, estarrecida, Keila, quando eu vejo exemplos que eu gosto de dar, que é no caso da nossa futura candidata agora a deputada de São Paulo, a Eliane Caparós, que ela apanhou na casa dela aqui no Rio de Janeiro, no apartamento, acho que no 16º andar, gritou 4 horas, ela foi brutalmente machucada por um homem que ela conheceu na internet, e as pessoas ouviram e não se manifestaram. Você falou que briga de marido e mulher se mete a colher, sim, né? E eu sou muito fã, sabe, do grupo Mulheres do Brasil, que tem 47 mil mulheres que são voluntárias, que acreditam nessa pauta piamente através da sua mãe master, que é a Luísa Helena Trajano, e eu acho que tem que meter a colher, sim. Você me interrompa se eu falar demais, tá bom? Não, fique à vontade, o espaço tá bom? seu. Imagina, o espaço é nosso, é que eu falo muito, mas eu vejo assim, que na época que a minha mãe sofreu violência doméstica, não tinha espaço para falar sobre isso. Aliás, nem existia a nomenclatura de violência de gênero e muito menos violência doméstica. A mulher, o homem era dono da mulher e fazia com ela o que ele bem entendesse e ela tinha que obedecer e ficar calada, né? Então, assim, na minha família foram 3 gerações de mulheres que sofreram violações físicas, minha avó, minha mãe e eu. Então, é muito importante a gente perceber,
para que isso também não se naturalize na sua família inteira, parecendo até que é uma praga, né? Mas não é só um movimento repetitivo e alguém tem que parar. Então, eu quando sofri violência doméstica em 2016, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, eu não quero que isso aconteça com a minha filha, que está, sabe, começando, né, um relacionamento com o marido e não sei se vai ficar com ele ou não, mas eu quero também ter neto, eu quero que eles tenham saúde mental, física, idoneidade física. E aí eu acho que é muito importante a gente avaliar isso. O apoio de outras mulheres é fundamental para que a mulher que está agredida em situação precária, estado de vulnerabilidade total, insegura, sem condições psicológicas de tomar uma atitude, é importante que a família dê uma oportunidade para essa mulher, que abrace essa mulher, que aconchegue ela, que ajude ela, né, que impulsione ela a tomar uma atitude, que é somente fazer a denúncia no número 180, que é muito importante. A Lei Maria da Penha veio para quê? Para que a gente tenha esse apoio da lei, que é muito importante. Sim, verdade, Luiz. Hoje a gente está comemorando o aniversário, né? No mês de agosto a gente ainda comemora o aniversário, mas eu tenho muita convicção que um dia a gente vai comemorar o fim dessa lei, porque essa lei, não é possível que essa lei veio para ficar, né? Essa lei, ela tem que ter um marco final, porque Sim. É impossível a gente viver numa sociedade tão machista que mulheres sofrem tanto violência sexual, violência de gênero e todos os tipos de violência. É importante, Luísa, que eu fiz um apanhado aqui, uma pesquisa, e eu verifiquei que fizeram uma pesquisa com todo tipo de pessoas. E todo mundo que foi alvo dessa pesquisa, a pergunta era: a mulher que continua com o agressor após apanhar, por que ela continua? E 63% das pessoas responderam que ela continua porque ela gosta de apanhar. Olha o resultado absurdo. de uma pesquisa em um país tão machista, né? 63% dos entrevistados responderam que ela gosta de apanhar. Que mulher não que é vai bem gostar assim. de apanhar, né? Não existe essa possibilidade, né? Eu fico impressionada como a avaliação de mulheres adultas, né, de jovens que já tem uma opinião uma opinião tão desinformada, e de homens provavelmente devem ter também participado dessa pesquisa. A mulher não gosta de apanhar, a mulher não precisa de apanhar, a mulher não merece apanhar, entendeu? E o homem não tem que bater na sua mulher, né? Eu acho que quando o relacionamento não está bom, quando você tem filho, o ideal é separar, mas ter uma separação harmoniosa, porque quando você tem filho é para sempre. A lei que veio dos pais que não pagavam pensão para os filhos, e veio porque houve-se um movimento de mulheres que exigiram seus direitos para que seus filhos possam ter uma pensão digna, porque elas também são chefe de família, ganham pouco. Eu tenho muita esperança que venha para a nossa Lei Maria da Penha também, que é uma lei muito jovem. Eu vi outro dia o Instituto Maria da Penha, ela estava falando que é uma lei muito jovem, tem 14 anos. Então, você imagina uma menina de 14 anos, não tem maturidade ainda. Então, a lei Maria da Penha é uma lei muito jovem. Então, eu acho que no futuro próximo, como você falou, vai ser inserido outras políticas públicas que a gente possa dar um stop na violência doméstica para sempre, porque não é possível. A ONU diz, né, que cada 3 mulheres do mundo, uma já sofreu algum tipo de violência. Talvez ela nem percebeu. Mas essa sim é uma pesquisa que para mim é valorosa. Não essa que a mulher fala que apanha e fica com ele porque gosta de apanhar. Não existe isso. Que mulher que gosta de ter 4 costelas quebradas, como eu tive, que está com dente quebrado, mordida, leva machadada, facada. Gente, é um absurdo falar que a mulher gosta disso. Ela fica por razões, como eu te falei, de algumas dependências emocional, dependência econômica. Não tem onde deixar os filhos, não tem apoio da sociedade. É isso que faz com que ela, infelizmente, fique. Por isso que eu acho que tem que haver mais delegacia de mulheres. Eu acho que a gente tem poucas delegacias de mulheres, nos municípios, principalmente, no interior. As delegacias, na minha opinião, elas precisam ser mais bem equipadas, com pessoas preparadas para poder ouvir essa mulher. Sim, verdade. O acolhimento é muito importante, porque se ela chega na delegacia, aí ela vai lá, ninguém está para colher o depoimento dela, o cara não está indo, a mulher não tem ninguém. Ela volta para casa. Ela vai acabar desistindo. E se ela for a segunda vez, aí o cara fala, mas o que você fez para apanhar? Ela vai desistir. Entendeu? Ela vai desistir, ela vai voltar para o lar, vai continuar apanhando, até chegar o dia do feminicídio.
Exatamente. Até que chegar ao último, né? O último degrau, a última escala de violência. O interessante é que essa mesma pesquisa que eu fiz referência, Luísa, que 63% responderam que a mulher fica no relacionamento porque gosta de apanhar, quando essa mesma pergunta foi dirigida às vítimas, elas relataram exatamente isso. Metade relatou, eu não dou fim, eu não rompo esse relacionamento abusivo por causa dos meus filhos, pela dependência econômica, porque não quer destruir a família, porque a gente ainda tem uma cultura que a família ideal, a família perfeita, é aquela formada pelo junto. homem e pela mulher, né? E filhos no mesmo lar. Então, a metade das vítimas responderam que não rompia por causa disso, um relacionamento abusivo. E a outra metade ainda respondeu pior. Eu não rompo o meu relacionamento porque eu sei que vai vir a vingança. Isso que é o mais dolorido, né? A Não, mulher isso, tem certeza infelizmente... que o agressor vai ainda vingar. É importante aqui, que eu queria até relatar, Luísa, o pacote anticrime, né, a legislação que veio trazer algumas mudanças no nosso ordenamento, ele trouxe uma mudança muito importante na Lei Maria da Penha, você se referiu aos municípios. Hoje, em municípios, é possível que o delegado de polícia dê à mulher medidas protetivas. Isso é muito bacana, porque às vezes o Poder Judiciário ainda não consegue chegar nessa mulher que vive num pequeno município, seja no norte, seja no nordeste, e essa lei trouxe essa atualização muito importante. Eu acho que é fundamental, não? São esses detalhes que são importantes para que a mulher realmente se sinta segura. E agora, ouvir isso é uma tristeza, né? Ela não fica com o homem porque ela sabe que vai vir a revanche. Infelizmente, a gente sabe que mulheres, às vezes, muitas mulheres, Kate, com medida protetiva, ela foi morta pelo seu companheiro porque ele tocaiou ela, porque ele foi lá. Aconteceu na Bahia outro dia. Tem até minha amiga Sara Gama, que você deve conhecer, a promotora pública, que é minha amiga. E a gente está sempre se falando, e tem acontecido alguns casos na Bahia de tentativa de feminicídio, de mulheres que eu acabo ajudando. E eu sempre solicito na Bahia a Sara Gama, que é minha amiga querida. Então, essa mulher, ela apanhou do marido, saiu de casa, esse caso específico no município da Bahia, e ele ficou tocaindo ela porque ela foi buscar roupa, porque ela saiu de casa sem roupa, e quando chegou lá, ele a matou com facadas. Ou seja, é uma loucura, porque isso é um extermínio de mulheres. Acho que a gente vive atualmente um extermínio de mulheres, mas não é só aqui, é no mundo inteiro, porque eu tenho falado e tenho obtido assim, muitas informações de lugares, né, fora do Brasil, em todos os outros países do Brasil, e as mulheres brasileiras, elas sofrem duplamente porque elas acabam ficando em cárcere privado, porque o mesmo medo que elas têm de voltar para o agressor, se ela fizer denúncia, ela tem medo, né? Faça a denúncia, volta para casa, o cara vai se vingar. Fora do Brasil, elas querem voltar para o Brasil com seus filhos e os maridos dizem que vai tomar os filhos dela. Então eles deixam essa mulher totalmente acuada. E ela começa a ter doenças por conta disso, síndrome do pânico, depressão, tentam suicídio. Aliás, tem suicídios, mulheres se suicidam porque elas não aguentam esse tipo de... Agora, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode resolver isso, Luísa? Com políticas públicas, de enfrentamento mesmo. Desde a base, fazer uma educação que não seja tão machista, educar os nossos filhos, seja menina, seja menino, para enfrentar uma sociedade mais igualitária, para a gente não aceitar o machismo em nada em nossa vida, nem em pequenos detalhes. Quando você começa um relacionamento, se você percebe que o rapaz já tem aquele ciúmes excessivo de você, não entenda isso como amor. Isso já é um indício que você pode futuramente sofrer violência doméstica. Quando você está num relacionamento que o rapaz ou o homem, né, tem um controle excessivo sobre a sua vida, tem homem que instala até rastreador de celular, rastreamento no celular da sua companheira. Isso já é um indício. Não, é importante a gente ponderar, né, Luísa? Porque muitas mulheres, eu tenho uma atuação também na violência doméstica, muitas mulheres entendem isso como cuidado. Como amor. Como amor. Como amor. Né? Ele me ama demais, então demais. Ele e não ela quer que nada aconteça comigo. Então, ele tem o botão, eu tenho a senha do meu e-mail, tenho a senha do meu celular. Ele me rastreia porque eu volto tarde do trabalho. Enfim, ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Impressionante. Eu também acrescentaria aí aqueles homens que quando você conhece,
Eu sempre falo assim, que quando a gente conhece um homem novo ou vice-versa, existe aquele romance no primeiro momento, você mostra o seu melhor lado, ele mostra o melhor lado, porque existe um interesse mútuo e você quer ser fresh, você quer ser bacanésimo. Mas, em algum momento, o agressor, na minha opinião, ele solta pérolas, tipo, ele fala mal da ex-mulher, da ex-namorada, do comportamento de mulheres que ele conhece, de alguma amiga sua que ele já conhece, que ele vai falar mal dela. Então, assim, é muito sutil a forma como a gente pode já identificar um agressor que já é agressor e que será agressor no futuro. Né? Sim. Então, é isso que você falou, esse cuidado extremo, eu morro de medo. Quando eu vejo alguma amiga minha que fala, eu conheci um cara, gente, ele é muito gentil, ele me liga todo dia, ele liga toda hora, ele manda flores, ele justamente colocou rastreador para mim, porque eu volto tarde, eu fico muito preocupada com isso, porque o fim disso não vai ser legal. Verdade. E é muito difícil dizer para elas, né? É muito difícil, né, Luísa? É muito difícil, ainda é um tema muito delicado. Ele é porque elas não entendem. Não entendem. E como você bem ponderou, eles começam a julgar mulheres próximas. Olha, não anda com ela porque ela não tem um comportamento bom, porque ela é uma má influência. Ele tenta isolar a mulher do seu ciclo social para ela viver aquela dependência eterna dele. Porque quando ela quer sair, ela não tem nem para onde ir, porque ela rompeu com toda a sua vida social, com todas as suas amigas, sua rede de apoio, por culpa dele. Por culpa dele. Sim, com ele certeza. isola ela do mundo, né? Isso também é um indício muito forte. Eu já vi várias amigas que começam a namorar e começam a se isolar do mundo porque o cara não gosta de ninguém. Porque o cara quer essa moça como propriedade dele. Eu chamo isso de cárcere privado. Aliás, cárcere privado foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, há um mês atrás. Uma mulher fez uma denúncia que ela estava há 8 anos em cárcere privado em Copacabana. Dá para você entender isso? Num apartamento? Você chegou a ver esse caso? Anos? Não vi. 8 anos. Como é que foi esse caso? Foi super divulgado. Mas ela no final, ela estava tão mal que ela fez um bilhetinho, jogou pela janela do prédio, alguém pegou embaixo, leu. Como existe uma fala muito já abrangente, né? A gente faz live o tempo inteiro, a televisão mostra, o jornalismo mostra sobre essa questão da violência e toda essa temática, e as formas também da gente fazer denúncia, que é, né, através do X da mão, ou seja, na farmácia, várias formas. Ela fez um bilhetinho, jogou, alguém viu, e a pessoa que viu teve uma sensibilidade de ler e de tomar atitude. Então, ela fez uma denúncia, e quando foram na casa, ela estava em cárcere privado há 8 anos. Eu digo agora, há um mês atrás. Ela saiu do cárcere privado, o cara tinha uma vida normal, ele ia trabalhar e voltava, e ela dentro de casa. O cárcere privado dela, ele foi privando ela e obrigando ela a ficar em casa, que ela não tinha, mesmo com a porta aberta, ela não conseguia sair. Olha o estado que essa mulher se encontrava. Igual a ela, que a gente deve ter um monte assim. Sim, sabe? com certeza. É impressionante, porque eles vão fazendo de uma forma, como você falou, né? Eles vão cerceando a mulher de todos os seus direitos, que ela se sente aprisionada e ela desconhece ir ao banco. Ela já não sabe mais ir ao banco, ele que vai. Ela já não sabe mais ir na rua comprar nada, ela se sente insegura, com medo, já não consegue dirigir, já não tem nenhuma autonomia, né, emocional nem física para fazer as coisas. Eu fico impressionada com esse tipo de comportamento hoje em dia. Verdade. Mas eu acho que o trabalho que a gente está fazendo é para justamente romper com esse círculo, né, e mudar, ou seja, fazer com que as mulheres entendam que a gente tem que ter liberdade, que um relacionamento, quando é assim, é péssimo, que a gente tem que ter autonomia, inclusive autonomia financeira, autonomia emocional, e eu acho que o homem não aguenta muito uma mulher que tem uma autonomia financeira e autonomia de amor mesmo. Ela fala, eu gosto de você, mas eu vou ser minha amiga. Por quê? Porque eu quero ser minha amiga. Né? Sim, a gente precisa disso. Precisa. E é importante, né, Luísa? Porque a gente ainda tem impressão que a violência doméstica só ocorre em níveis sociais mais baixos. E em níveis sociais também altos, às vezes a mulher tem uma formação e ainda ela é vítima de violência doméstica. A violência doméstica, nesse nível social um pouco mais alto, ela acontece de uma forma muito sorrateira, né? O rapaz, ele começa a controlar o seu dinheiro. Aí deixa eu controlar sua vida financeira, porque você não sabe controlar sua vida financeira. E essa forma ele consegue manipular o que você vai comprar, o que você deixa de comprar, onde você está indo. Outra forma, ele começa a realizar críticas construtivas para você, né? Ele começa a falar, deixa eu te dar uma opinião, né?
Deixa eu te dar uma opinião sobre política, porque você não sabe tomar uma decisão correta em quem votar. Deixa eu te contextualizar do que está acontecendo no mundo. E ele começa a podar a mulher porque ela não consegue mais identificar o que é pensamento crítico dela e o que já é implantado do seu parceiro, né? E isso é uma forma de violência. Violência velada. É propriedade intelectual. É uma propriedade intelectual, inclusive. Ele se apodera do intelecto dessa mulher e deixa ela totalmente desprovida de qualquer atitude. Ela se diminui, porque ela não tem condições mais de dar uma opinião, porque ela acha que ela não sabe. Não sabe. E é muito ruim, é muito ruim. A violência, ela é democrática, né? Eu acho que é das pandemias, a primeira, na minha opinião, hoje em dia, é a violência doméstica, né? Não é a minha opinião, mas é o que a gente vê aí. E a segunda são os abusos sexuais contra crianças, né? A pedofilia também é absurdamente como cresceu. Principalmente agora, na pandemia, os dados que a gente tem, e a quantidade, você sabe disso, você é defensora pública, você sabe disso. É absurdo como o homem se apodera de um momento tão crítico para a humanidade, em que a mulher é obrigada a ficar justamente em casa com seus filhos, porque não está indo na escola e tudo mais. E esse homem, que pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser o namorado da mãe, pode ser um tio, um vizinho, que se apodera dessa criança que está vulnerável e que o marido ou companheiro machuca essa mulher de várias formas, inclusive dessa que você está falando, que é a propriedade intelectual, que eu acho um absurdo, um absurdo. Verdade, Luísa. Eu fico com pena. Então, assim... Outra temática que também é muito importante e que eu vejo que acontece muito é o estupro dentro de um relacionamento, né? Muitas mulheres hoje ainda são estupradas pelo seu parceiro. Você não quer ter uma relação sexual, mas você sente na obrigação ainda de satisfazer o seu parceiro e não consegue falar não. E quando você diz não e acontece o sexo, né? É estupro, né? Muitas mulheres hoje ainda são estupradas. Eu fico impressionada. É alarmante. E isso é uma conversa que veio há pouco tempo também, né? Quer dizer, as mulheres se enteraram de que ela, mesmo sendo casada, porque na religião diz que, né, quando a mulher é casada, ela é obrigada a servir o marido. Mas não é bem assim, né? Porque ninguém é obrigado a nada por ninguém. Eu acho que a única obrigação que a gente tem é com os filhos, é educar os nossos filhos, porque é nossa obrigação, né, de manter os filhos na idoneidade, com educação e tudo mais. Mas essa questão do sexo, da mulher ser casada, elas poucas entendem o que é um estupro no casamento, porque elas imaginam, você sabe, elas não conseguem entender. Mas, de fato, elas precisam entender que a mulher tem vontade própria, assim como o homem. E ela, de fato, não é obrigada a fazer sexo. E muitos homens são brutos, porque eles acabam estuprando de verdade mesmo, né? Não é porque ela faz sexo com o olho fechado ou ela vira de cor. Não, não é isso. Ela é obrigada a fazer, mas de forma brutal. Porque aí ele fala, você está transando com outro, por isso você não quer transar comigo. Ele revitimiza a mulher, né? Fica bravo com ela, expõe ela, questiona a idoneidade dela. É muito difícil. Eu não sei onde é que a gente vai parar, Júlio, porque o que é bom são essas... mas as pautas que a gente tem agora a oportunidade de falar são maravilhosas, porque eu lembro que, eu acho que há 20 anos atrás a gente não falava disso, né? Há 20 anos atrás, uma fala que veio muito à tona também, que eu me lembro, porque eu tinha 14 anos, foi a morte da Ângela Diniz pelo Doc Street, que foi, acho que, o grande feminicídio, assim, com uma visão muito ampliada no Brasil, através das novelas, virou, inclusive, uma minissérie na Globo, porque houve um movimento de mulheres que diziam quem ama não mata. Ele foi preso na época, mas o motivo dele ser preso, você sabe, era legítima defesa da honra, né? Então, o movimento que foi feito em 75 foi acho que foi um pouquinho mais, depois de 75, ele ficou preso 2 anos, que foi quem ama não mata, fez com que a própria justiça revisse esse caso, e aí ele foi preso por, logicamente, por feminicídio, acho que não se usava por um crime, não tinha essa nomenclatura de feminicídio, e aí ele ficou preso 15 anos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, os movimentos de mudança são feitos com a sociedade se colocando em prol de algum problema. A gente teve agora, com a morte do George Floyd, antirracismo no mundo inteiro, e os movimentos que aconteceram no mundo inteiro, houve uma mudança, mas uma mudança consistente de conscientização do não racismo. Não é permitido mais a pessoa ter atos de racismo. E o que me deixou muito feliz é de ver muitos jovens, sabe? Pessoas muito jovens na frente desses movimentos, trazendo para a gente uma esperança de que no futuro esses jovens não vão
mas ter esse tipo de atitude é imperdoável, como o racismo, como a violência de gênero, o estupro de vulnerável e outras coisas. Então, acho que a gente está fazendo agora uma estrada para que eles possam caminhar com dignidade e as pessoas vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu acredito nisso, eu acredito num futuro, não sei se tão próximo assim, mas eu acredito num futuro de dignidade e respeito para o ser humano, senão não vai haver jeito. Exatamente, Luísa. E aqui uma seguidora bem especial, a Lili, relembrou aqui a memória que no Código de 16, no Código Civil de 16, quando a mulher não traçava, não transava, não fazia sexo com seu marido, ela estava em débito conjugal, né? Olha que situação. Graças a Deus que hoje isso foi superado, mas ainda eu acho inacreditável algumas mulheres que ainda precisam inventar desculpas porque não quer naquele dia ter uma relação sexual. Estou com dor de cabeça, enfim. E não conseguem ainda porque foram educadas a não dizer não. Isso é muito importante. A gente precisa ensinar as nossas meninas, as nossas mulheres, né, Luísa, a dizer não. Não uma palavra que, infelizmente, desde pequena, a menina ainda ela é educada, que ela deve ser frágil, ela deve ser boazinha, ela deve ser educada, ela deve ser perfeita. agradável. Perfeitinha, Nunca, é verdade. Perfeitinha. E nunca dizer não. E os meninos, pelo contrário, os meninos, eles são, desde o início, já estimulados, estimulados a serem mais valentes, a se arriscarem, a fazer coisas radicais. E a menina vai fazer e a mãe sempre já veda aquela conduta. Nossa, você é uma menina, vai se machucar, você tem que ser uma boa menina. E isso a gente precisa mudar essa temática já desde o início, né? Eu sou mãe e eu tenho essa responsabilidade. Eu queria já até alertar aqui as nossas seguidoras a terem essa responsabilidade na criação, porque é com essa responsabilidade na criação que a gente vai conseguir ter um mundo menos machista, que as mulheres sofrem menos violência doméstica. Então, eu vi que eu li agora que uma moça falou sobre essa questão da alienação parental, que também é uma nova forma de você ver, né? Ela falando assim, eu não sei se ela falou que não denunciou, ou se ela falou não se denuncia muito porque a mãe tem medo de perder os filhos por causa da alienação, que é terrível. É terrível. Eu tenho uma amiga, a Valéria Scaranzi, você conhece ela? A promotora de justiça de São Paulo, ela é especialista. Ela é especialista nesse assunto, eu sou muito apaixonada por ela, aprendi muito com ela. Aliás, aprendi muita coisa com as minhas amigas. Que coisa boa! E ela, inclusive, ela lançou uma cartilha, como a cartilha da Lei Maria da Penha, ela lançou uma cartilha para as meninas que já sofrem violência no começo do namoro. Eu te digo assim, com 16 a 22 anos de idade. Violência física, verbal e moral. Exposição de foto, que é a pornografia de revanche. Então, assim, olha quanta coisa nova que a gente está aprendendo também. Olha quanta coisa nova nós estamos oferecendo para a sociedade discutir sobre isso. Aí, quando você fala sobre essa questão da educação, eu tenho só um irmão, e nós somos 5 mulheres na minha casa. Mas eu sempre ouvi assim, prende as suas cabritas que meu bode está solto. Eu acho isso tão horroroso. Nossa. Na época, quando eu era criança, eu achava engraçado, mas isso se usava muito. É como se assim, o meu bode vai sair comendo todo mundo, vocês que se dane que prende as mulheres. Entendeu? Né? Mulher nasceu para casar e era uma forma de tratar, né, a mulher como serviçal. Ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser virgem, porque se não fosse virgem não serve para casar. Né? Então, assim, eu acho que muita coisa mudou e muita coisa tem mudado, principalmente nessas discussões e nessas nomenclaturas novas que vem aparecendo como alienação paternal, que eu não conhecia essa terminologia até há pouco tempo e fui estudar e ver o que era. E isso acontece muito entre os casais, porque as relações, quando elas terminam... como uma chantagem, né? O filho ainda é tido como uma moeda de troca, né, para o casal. Exatamente. É cruel, né? É cruel. Eu sempre comparo, porque não tem como você escolher. O filho, para ele, é uma escolha de Sofia. Ele não tem como escolher, você quer ficar com o pai ou com a mãe. Ele fica dividido, ele fica doente, ele fica mal. Porque ela vai para casa do pai e o pai fala mal da mãe. Às vezes vai para casa da mãe e a mãe fala mal do pai. E a gente, às vezes, acaba acontecendo isso. Mas usar o filho como moeda de troca, eu acho realmente o fim de qualquer tipo de educação, né, que você possa ter, enfim, não tem nem como qualificar uma atitude dessa magnitude. A Mariana Nunes
querida amiga, ela é promotora de justiça aqui no Distrito Federal. Ela falou: a cartilha da Valéria é muito importante. Namoro legal. Legal, depois eu quero dar uma olhada nessa cartilha. Olha, namoro legal, que bacana, Luísa. Namoro Não legal, ela é da Ministério Público de São Paulo, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa cartilha, porque é como se fosse, então tem dicas, né? Tem dicas para as meninas, e junto com essa cartilha, depois se você vê até na plataforma, ela criou também uma botzinha, um robozinho chamado Maia, que as meninas conversam com ela tem vários dados sobre várias questões que nós, mulheres e meninas, vão ter, e ela vai te assessorando formas que você identifica no seu primeiro namorado, quando ele começa assim, me dá a senha no seu telefone. Então, você vai explicar que não se faz isso, que a gente tem que não pedir também é dele, mas também não pode dar. Ou aquele empurrão, aquele tapa. É exatamente como mulheres adultas sofrem violência contra elas, os meninos já começaram a exercer esse tipo de domínio pelas garotas, entendeu? E o pior é que elas fazem, às vezes, uma foto nua e manda para ele. Aí, quando ele termina, ele disponibiliza nas redes sociais. E isso leva meninas a cometer suicídio, porque elas não sabem lidar com isso. Tem medo, vergonha, exatamente. Sim. E não tem apoio então, ainda. Não tem não apoio. tem, porque como é que ela vai... Se não existe em casa um diálogo aberto em que possa se conversar sobre isso, e o pai ou a mãe entender e tomar atitude ou ajudar ela, que não acontece muitas vezes, né? Eu acho que a educação em casa é muito importante, eu acho que deveria ter, inclusive, no currículo escolar, as crianças entenderem sobre essas temáticas que a gente fala de forma lúdica para os pequenininhos, aí vai crescendo, aumentando o grau de acordo com o crescimento, né, escolar, da faculdade. Mas eu acho que tinha que ter, falar sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, violência de gênero, ativismo. Falar sobre essas questões. Sobre racismo, coisas que são importantes, temáticas importantes para você carregar na sua vida. Isso deveria, na minha opinião, ser inserido no currículo escolar das crianças, das escolas públicas. Porque é aí que eu acho que a gente vai conseguir a solução do problema. É a gente formar uma base muito boa de não violação e igualdade de gênero, né? Desde o início. Porque os meninos já cresçam não sendo machistas, né? Não cultivando e propagando essa cultura machista que deve ser encerrada. E outra coisa, Luísa, que a gente já falou da chantagem emocional, controle excessivo, eu coloquei alguns tópicos aqui. Tá bom. Estupro e o último, né, que a gente que é a última espécie de violência, que é aquela que quando já teve todo o degrau de violência que culmina na violência física, em alguns casos até no feminicídio, né? Isso aí que é o terrível, o dado só aumenta. E no Covid agora, você viu o tanto de aumento que teve de violência doméstica. Quantas mulheres foram violentadas durante a quarentena, o isolamento 70%. social? Muito, muito, é um dado alarmante, porque significa o homem fica com a mulher o tempo todo em casa e ele precisa descontar em alguém. E quem ele vai descontar? Na frágil mulher que já é extremamente violada todos os dias por ele. Eu vi que os números de violência doméstica cresceram 70% segundo o Centro de Referência de Apoio à Vítima, que é o CRAV. Então, eu acho assim, eu tenho uma teoria de que o homem que é agressor, ele agride sempre. Ele só potencializa a questão do álcool, que cresceu demais. Eu estava vendo uma reportagem sobre os pedidos em casa de álcool, aumentou assim, absurdamente, 80%. As pessoas pedem álcool em casa, desde cerveja até bebidas mais quentes, né, que potencializa aí o desemprego, né? As pessoas que vivem não é só quem vive em comunidade, não, é geral, assim. Eu falo que a violência realmente é democrática mesmo, infelizmente. Ela é democrática. Mas o homem que é legal, que é pai amoroso, que é um marido respeitador, ele não vai bater na mulher, ele não vai expor a sua mulher e os seus filhos. Ele vai ser um homem amoroso sempre. Quem tem atitudes... E olha, 70% é muito homem batendo em mulher, é muito homem. Muito homem. Abusando de crianças, moralmente, sexualmente, é uma loucura. Outra pauta também que eu acho interessante, as minhas cartilhas, é essa aqui, ó, que é o assédio moral e sexual no trabalho, que é outra pauta que eu acho que é importante a gente falar, porque, já que a gente está comemorando o mês da mulher, né,
uma forma nova das mulheres se defender, que veio com esse movimento Me Too, onde uma mulher fez um depoimento, ela fez uma denúncia, e vieram outras e outras e outras, e aí virou uma pauta coletiva, porque a gente descobriu que todas as mulheres, basicamente, acho que todas as mulheres já sofreram algum tipo de assédio moral no trabalho, infelizmente. Eu já sofri, e eu acredito que qualquer mulher, infelizmente, já passou por isso, e algumas são obrigadas, elas se vêem em condições de ter que aceitar esse tipo de assédio, porque ela tem conta para pagar, ela é chefe de família. Então, assim, é imoral o tratamento para uma mulher vindo de um homem, medindo sua força, né? A sua força de poder, exercendo esse poder sobre uma mulher que ele sabe que ela precisa do trabalho. Então, acho que são coisas que a gente não pode ficar calado. Não pode. Infelizmente, ainda, uma pesquisa muito séria mostra que as mulheres ganham 1/3 a menos que os homens, né? Elas desenvolvem a mesma função, mas ainda existe aquele machismo arraigado, que a mulher não é tão competente contra o homem. E quando você vê uma mulher de destaque, você observa que, infelizmente, ainda outras mulheres ainda duvidam da capacidade dessa mulher, insinuando que ela está nessa posição de destaque porque é bonita, insinuando que ela conseguiu essa posição de destaque porque fez moeda de troca com o seu corpo, com sua sexualidade. Isso ainda é muito triste e é muito constante ainda entre mulheres mesmo, essa dúvida sobre a capacidade da outra mulher. Eu concordo com você, você tem toda razão. Eu acho que a gente deveria ter uma união maior, né? Pensar no coletivo, se colocar no lugar, porque a gente sempre fala em sororidade, a gente fala em empatia, mas eu vejo assim que entre as mulheres existe uma competitividade muito grande, justamente com esse tipo de comportamento, né? Atribuir à mulher que é valorosa o atributo físico ou porque ela facilitou para chegar lá. E não é bem assim. Não é bem assim. Existem profissionais super qualificadas que trabalham com cargos importantes hoje em dia e tem homens que aceitam ser essa mulher como sua chefe, né? Por isso que eu acho muito importante mulheres na política. Eu acho que tem que haver um espaço para que não seja tão esse desnível econômico tão grande, né? Ganhar 30% a menos ou ganhar menos ainda do que você falou em determinados padrões, para que a mulher entenda que o lugar dela é onde ela quiser mesmo, que ela tenha as oportunidades iguais aos homens, que a gente precisa ganhar salários iguais, porque exercemos a mesma trabalho de um homem e a gente ganha 30% a menos. Aliás, ganha só 30%, ou menos, como você falou. Então, assim, o que a gente precisa fazer, as mulheres, é ter uma união mesmo. Parar de julgar as outras mulheres, porque isso atrapalha a vida delas, inclusive. Quando ela julga uma mulher, ela tá se colocando no lugar, porque ela acha que ela está julgando, ela está sendo melhor. Não, ela está sendo pior, porque ela não está valorizando as mulheres, né? Fazendo com que esse caldo das mulheres cresçam e fica mais independente, mais forte, que corra atrás dos seus direitos. Exato. Então, preciso que ter denuncie, né? Que denuncie, né, Luísa? A gente precisa incentivar as mulheres a denunciar. Não é a primeira vez. Se for a primeira vez que ele te bateu, que ele fez algum tipo de violência contra você, não acredite que após aquela lua de mel, né? Depois de toda a agressão física, verbal, vive aquela lua de mel e a mulher acha, nossa, ele fez isso porque ele estava bêbado, ele estava descontrolado, ele perdeu o emprego e acaba achando que o problema é com ela. Mas a qualquer indício de violência, denuncie. Vá ao Ministério Público, vá à Defensoria, vá à Delegacia de Polícia, vá ao Poder Judiciário, vá à vizinha, peça ajuda, divulgue na internet, denuncie. Qualquer pedido de alerta é bem-vindo, né? Uhum. Como essa moça que você relatou no Rio de Janeiro, que soltou uma cartinha da sua janela. É um pedido de ajuda, né? Um SOS. Denuncie. Exatamente. O que a gente ganhou de políticas públicas, que eu gosto sempre de falar, são as campanhas de prevenção, acho muito importante, que é feito. Hoje em dia tem várias, né? Vários tipos de campanha, e as mulheres, elas introspectam isso muito bem. O que eu sinto falta, Kate, são campanhas direcionadas aos homens. Eu nunca vi uma campanha direcionada para o homem, porque a gente tem as campanhas para a gente se proteger ou fazer denúncia. Né? Por que não são feitas campanhas para que os homens desconstrua o machismo, que é difícil, porque foi aprendido por 500 anos, mas enfim, que comecem a fazer também esse tipo de
ajuda até para os homens entenderem o crime que eles estão cometendo. Mas a gente tem agora a lei da importunação sexual, que era aqueles homens que entravam no coletivo, no trem, que se masturbavam, ejaculavam numa na outra, e aí as mulheres tinham vergonha de falar. Hoje em dia a gente já sabe que é crime grave, você tem que se fazer denúncia e a pessoa vai ser presa porque ela está cometendo um crime. A lei do feminicídio, que a gente ganhou também, porque não existia, né? A medida protetiva, o boletim de ocorrência virtual, que veio agora na pandemia. Você consegue até fazer, como você falou no começo da nossa fala, a medida protetiva online, você consegue? Então, assim, acho que a gente está tendo muitos ganhos, né? Principalmente na pandemia, houve uma mudança de lei. Tem a lei dos condomínios, que não existia. Então, no condomínio, o síndico, se ele observa algum caso de briga entre marido e mulher ou entre namorados, ele tem que falar. Você viu o caso daquela moça que foi na Bahia, Satia, que foi jogada do 5º andar do prédio na Bahia? Vi. Então, e ela estava na janela pedindo ajuda. Só que a ajuda não veio a tempo. Ela está no hospital ainda, ela está no hospital. E eu fico sempre achando assim, será que ela vai sobreviver para contar a verdade? Será que ela foi jogada ou ela se jogou? Entendeu? Exato. Então, assim, é muito importante que essa lei do condomínio, que foi feita até pelo senador Luiz do Carmo, lá de Goiás, é um amigo querido que tem uma plataforma, tem uma pauta super feminina, gosto muito dele, mas que seja inserido de verdade mesmo, que as pessoas não tenham vergonha no condomínio vertical, horizontal, de denunciar e observar, porque a sociedade tem que se movimentar por conta da violência doméstica. Precisa. A gente precisa parar isso. A única forma... Outra alteração muito importante, Luísa, recentemente a Lei Maria da Penha sofreu uma alteração que agora, como medida protetiva também, o juiz pode impor ao agressor que ele participe de grupos reflexivos, fundamental, terapia mesmo psicológica, para conseguir entender o machismo e mudar, né? Mudar as suas atitudes em relação à mulher. E o descumprimento de medida protetiva pode gerar, inclusive, a prisão, né, do agressor. Então, também é um mecanismo que veio, que eu acho que é muito importante, porque a gente só consegue desconstruir o machismo com muito estudo, muita terapia, uma desconstrução de toda uma cultura, né? Às vezes o rapaz veio de uma cultura machista. Então, esse é um mecanismo muito importante da alteração da Lei Maria da Penha. Eu acho que esses grupos reflexivos, a Gabriela Mansur, ela diz que 100%. Tem também o Instituto Maria da Penha, a Regina Célia Barbosa, que criou o Instituto Maria da Penha. O marido dela faz um grupo reflexivo também lá em Recife, e é muito positivo. O problema que eu acho é que poucos homens toleram esse tipo de approach, né? Ou seja, eles não vão, você tem que ser obrigado pelo juiz a participar. O ideal seria que esses grupos se reunissem em muitos lugares de forma voluntária, que levasse os homens, levasse os filhos, para as pessoas entenderem o que é. Porque eu acho que o número de homens que vão fazer isso ainda é muito pequeno. Então o impacto na sociedade é muito pequeno, né? É um projeto que eu acho que é mais a longo prazo, eu não sei quanto tempo a longo prazo vai ser isso. Mas é um movimento maravilhoso. Eu acho super valoroso da Gabriela Mansur ter criado, e outras mulheres também, como também na Bahia, do Serita, ela criou também um grupo com esse mesmo formato, e outras mulheres que criam. Mas o importante é que o homem entenda que ele precisa ir justamente para desconstruir o machismo que foi aprendido. Assim como a violência é aprendida, o machismo também pode ser desestruturado, né? Verdade, Luísa, com certeza. Luísa, eu acho que nossa live está chegando ao fim. Eu só queria deixar uma informação muito bacana, que como eu sou defensora, às vezes eu recebo algumas mulheres que são vítimas de violência doméstica e não denuncia porque tem medo de perder o emprego. Porque se eu denunciar, eu vou perder meu emprego, eu vou ficar afastada do meu emprego. É bom a gente falar e divulgar essa informação, que existe na Lei Maria da Penha uma estabilidade da mulher que sofre violência doméstica. Se você tem uma relação empregatícia, você tem uma estabilidade de 6 meses, se você foi vítima de violência doméstica. Então, o seu empregador não vai despedi-la, você não vai ficar desempregada. Que esse é um medo que assola as mulheres, o desemprego. Porque, infelizmente, as oportunidades são menores para as mulheres, e quando ela consegue o emprego, ela com certeza tem obrigações do lar, geralmente tem filhos, e isso é um empecilho para ela denunciar, né? Ela acha que denunciando vai perder o emprego.
Então é importante a gente divulgar isso. É muito importante, exatamente. Acho que tem que divulgar mais, porque poucas mulheres sabem disso e o empregador não vai falar sobre isso, né? Não vai A gente falar sabe que o sobre isso. impacto... Não vai. O impacto é enorme da mulher quando ela sofre violência. Ela não vai trabalhar porque não é porque a mulher é preguiçosa. A mulher é muito comprometida. Ela é comprometida porque ela é chefe da família, né? Então, assim, ela precisa entender que esse apoio que ela tem do seu empregador é um crime se ele mandar ela embora, se for comprovado que ela sofreu violência doméstica. Eu acho que também, por exemplo, campanhas sobre isso deveriam ser feitas, porque as mulheres não sabem disso. Não sabe A gente que ela sabe que a tem gente trabalha com isso, estabilidade mas... no emprego. Exatamente, que é um direito dela, inconstitucional, um direito que ela tem. Então, na minha opinião, deveria fazer cartazes. Mulher, você que esteja sofrendo violência doméstica, não se preocupe que você vai ser mantida empregada por 6 meses. Deveria se... Né? Sim, com certeza. Mas, verdade. enfim. Luísa, querida, muitíssimo obrigada pela Obrigada a sua vocês, presença. obrigada às outras meninas também, as outras defensoras, As todas lindas e defensoras, jovens, comprometidas. Muito bom tê-la aqui, muito bom o nosso bate-papo. Você é uma mulher muito engajada, muita admiração pela sua pessoa. Agradeço de coração a sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouco, a gente problematizar, a gente comemorar esse agosto lilás, né? Que mais mulheres consigam ter informações sobre violência doméstica e que rompa o ciclo de violência doméstica e busquem ajuda. Fundamental. Então, um beijo para vocês, mulheres, se cuidem. Se cuidem porque a gente tem que estar muito forte para o futuro próximo ser muito melhor do que já está sendo. Sim. E tá aí, bom? Luísa, Beijo. Já fica o convite aqui que quando a gente comemorar o fim da Lei Maria da Penha, a gente pode fazer uma nova live. Tá certo? Ah, com certeza. Com certeza. Obrigada, minha flor, obrigada. Obrigada eu. Tchau, pessoal. Boa noite. Um Tchau, beijo. Luísa.